Olá, estamos começando mais um culto e gostaríamos de te fazer um convite. Queremos você participando presencialmente dos nossos cultos e, para isso, nossa igreja cumpre com todas as normas de segurança exigidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Disponibilizamos por toda a igreja frascos de álcool 70% e álcool em gel. As cadeiras estão posicionadas com o distanciamento correto e também exigimos o uso de máscaras obrigatório. Tudo isso para que você possa participar do nosso culto tranquilamente aqui na igreja. Então, não se preocupe, temos cadeiras disponíveis para você cultuar conosco. Pegue sua Bíblia e sua máscara e venha com a gente. Para você que é gestante, idoso ou possui alguma doença cardíaca, recomendamos que fique em casa neste momento. Gostaríamos muito de ter você aqui, porém, por fazer parte do grupo de risco, é necessário ter um cuidado maior neste tempo de pandemia. Boa noite, graça e paz. Novamente estamos num tempo oportuno do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Durante essa semana, culto de domingo já foi assim, dia 26, hoje dia 30, nós estamos na nossa programação online, como será também o próximo domingo. Nessa programação online, nós estamos repartindo um pouco da palavra do Senhor, tendo um tempo de oração e de adoração ao Senhor. Mesmo distantes nesse instante do tempo, do convívio, juntos aqui na igreja, eu e você estamos juntos, unidos na presença do Senhor, através desse vídeo. Deus possa estar abençoando a sua vida nessa noite. O Senhor possa realmente estar cuidando e sustentando, que eu e você possamos buscar a presença do Senhor. Quero lembrar você que nesse instante terá um louvor. Enquanto há esse louvor, você vai ver o nosso número de conta, chave Pix. Você vai ver todas as informações para que eu e você possamos participar nesse momento, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Que eu e você possamos entender conscientemente, por mais distante que nós estejamos da igreja, nós somos partes desse corpo. E eu e você precisamos participar financeiramente, em gratidão no nosso coração, louvando o Senhor por aquilo que Deus tem feito. Que eu e você, nesse instante, possamos tanto refletir o cuidado que Deus tem dado a mim e a você e louvar o Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Fique agora com louvor e adore ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se, apesar de qualquer circunstância ou de qualquer momento nas nossas vidas, que possamos nos alegrar no Senhor. Ainda que não haja alimento, ainda que eu não veja, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que eu e você possamos de fato nos alegrar no Senhor. E exatamente ainda que, eu queria convidar você, se você quiser nos acompanhar, anotar, a leitura desse instante, dessa noite, é o Salmo de número 126. Nossa leitura é o Salmo de número 126. Esse período nós estamos encerrando, né? Dia 30, no dia de hoje, e nós estamos encerrando o ano, né? Amanhã, dia 31, findamos 2021. É certo que a gente não termina, a gente não simplesmente
encerra um ano. Esse ano tem sido um pouco mais longo do que apenas 2021. Nós temos vivido um bloco aí, um tempo, né? Um período um tanto quanto difícil, um tanto quanto conturbado, que é 2020, 2021, por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Das circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Então, existem muitas coisas, né, relacionadas com esse tempo. Não olho apenas para um ano de 2021, mas eu vejo exatamente um período, né, um período que se encerra, né, se encerra exatamente agora em 2021, e nós temos a esperança de que o próximo ano, 2022, de fato possa ser diferente em todos os sentidos, né, que nós possamos viver um tempo diferente, um tempo novo, um momento realmente de restauração para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso país. Um momento completamente diferente daquilo que foi esses 2 anos, ou talvez até um pouco mais que 2 anos, mas que nós possamos viver, né? Estamos certamente desejosos de viver esse tempo novo. E a partir disso, eu queria ler com você e refletir com você o Salmo de número 126. O Salmo de número 126, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O nosso texto do Salmo 126 é um salmo que existe uma dificuldade muito grande acontecendo, ocorrendo aqui com o povo de Israel. Parece-nos, né, quando ele traz para a gente a ideia de que as pessoas, quando vêm, né, ver as grandes coisas que o Senhor tem feito, né, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia grandes coisas que o Senhor tem feito por eles. Parece que existe um momento, ou está em um momento, onde as coisas estão de fato acontecendo, fluindo, mas não era essa a realidade. O povo aqui de Israel estava vivendo um momento delicado, sofrido, difícil, né? O povo de Israel passava por uma circunstância de exílio, né? Era um momento que eles estavam vivendo. Isso aconteceu, esse momento de exílio veio sobre Israel, porque anteriormente, né, nós não vamos ver essa história nesse momento, mas anteriormente o povo de Israel havia se esquecido do Senhor e havia pecado contra Deus. E as suas escolhas trouxeram consequências. As suas escolhas erradas trouxeram consequências amargas, né? Houve um rompimento com a aliança com Deus e uma escolha de alianças erradas, onde trouxe toda essa consequência de exílio que o povo estava vivendo, precisamente nesse texto, no Salmo de número 126. Eles haviam sido levados, boa parte do povo havia sido levada para o exílio, e a sua terra natal havia sido dizimada, destruída ali. As pessoas que haviam ficado na terra estavam vivendo à beira da miséria. E esse povo, em terra estranha, no exílio, eles estão vivendo um momento de reflexão. Por mais estranho que pareça, difícil da gente pensar exatamente exílio, estar preso, fora de casa, levado à força da sua terra natal, eles vivem um momento de reflexão. Foi o que eu e você lemos exatamente agora. A reflexão do povo de Israel, o Salmo 126, expressa exatamente a reflexão que esse povo faz nesse instante de lembrar daquilo que Deus fez. A reflexão que eles têm gera um arrependimento e que, de certa maneira, vai trazer uma restauração espiritual sobre a vida deles. Eles percebem
ali no exílio, no momento do exílio que eles estão vivendo, eles percebem a necessidade que eles têm de retornar ao zelo religioso. E eles começam a fazer exatamente isso. Retornam ao zelo religioso. Eles começam a cuidar de coisas que eles não estavam cuidando quando eles estavam na terra deles. Eles começam a valorizar coisas das quais eles não estavam valorizando quando eles estavam na terra deles. Eles começam a solidificar a história de Israel, as lembranças que Israel tinha. Tanto é que muitos profetas também são levantados em meio ao exílio, a situação de exílio. O povo tem uma vida restaurada espiritualmente, ainda estando em exílio, ainda vivendo um momento de prisão em terra estranha. E é exatamente a partir desse texto que eu queria pensar com você, refletir com você nesse instante, como que o Salmo 126 se encaixa na nossa vida. Como que nós podemos olhar para o Salmo 126 e ver uma história sendo construída, como que nós construímos uma história de restauração, de esperança, a partir do Salmo 126, como que a gente pode viver isso? A primeira coisa que eu queria ter com você nesse instante é que tudo começa com o fato de sabermos da nossa condição. Qual que é a nossa condição? Literalmente de olhar para dentro de nós e perceber em que situação nós estamos. Qual que é a situação que nós estamos? Muitas vezes nós queremos tampar o sol com a peneira, nós queremos negar o momento que nós vivemos, nós queremos esquecer os problemas que nós temos e até negamos a situação e a aflição que nós passamos, os problemas que nós temos. Mas isso não é saudável. Assim nós não conseguimos resolver e nem encontrar a esperança necessária para a nossa vida. Nós temos que entender exatamente a condição que nós estamos. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos numa circunstância financeira difícil, apertada. Por que nós estamos nessa circunstância financeira apertada? Não, eu estou porque eu assumi muitas prestações das quais eu não podia ter assumido. E essas prestações nesse instante estão causando uma dívida para mim. Algumas vezes eu estou atrasando os pagamentos, outras já atrasei mais tempo e os juros estão se acumulando e diante disso eu não estou conseguindo fazer nada. Ou seja, eu estou percebendo que eu estou numa situação de aperto. Quanto a isso, eu não posso mais comprar, não posso mais assumir dívida nenhuma. Pelo contrário, eu tenho que começar a economizar. Eu tenho que criar uma postura completamente diferente. Eu estou reconhecendo. Eu estou olhando exatamente para mim, vendo a minha responsabilidade diante daquilo. Eu estou percebendo que eu fui ansioso. Eu estou percebendo que eu agi com falta de planejamento. Eu estou percebendo que eu tive a ansiedade do consumo e outros problemas envolvidos que me fez assumir essas dívidas, que me fez fazer esses empréstimos, criar essas responsabilidades das quais eu não devia. Eu estou olhando para mim. E eu estou percebendo exatamente o que me levou, assim como o povo foi levado para a terra estranha, assim como o povo foi levado cativo, o que levou eles para o cativeiro? O que me levou para essa dívida? O que me levou para essa dívida foi esses problemas, foi essas carências, foi essas dificuldades, foi assumir esses votos dos quais eu não podia, eu assumi por tal motivo. É reconhecer, é olhar para a gente e reconhecer os problemas que nós temos. Todo o início de uma mudança, todo o início de uma caminhada, de uma esperança, ela começa pelo fato de reconhecer. Posso ainda não saber como resolver. Posso ainda não enxergar nenhuma luz no final do túnel. Mas se eu não reconheço, a certeza é que nunca eu vou enxergar uma luz no final do túnel. Se eu não reconheço, a certeza é que eu nunca vou encontrar uma solução. Para que eu encontre uma solução, para que de fato eu viva a esperança, a primeira coisa é reconhecer. Aquele povo reconhece a carência, reconhece os problemas, reconhece que se afastaram de Deus, reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros. Eu e você precisamos reconhecer. A segunda coisa que nós aprendemos, olhando para o nosso texto, do Salmo 126, é que Deus é bom. Deus simplesmente é bom. Porque eu estou preso na terra estranha, porque eu estou preso
no exílio é porque eu estou sofrendo que Deus é mau. Não! Nós acabamos de ouvir a canção, ainda que as coisas não estejam conforme eu queira, ainda que não esteja fluindo, não esteja frutificando, eu não esteja colhendo, as coisas não estão dando certo da maneira que eu planejei, ainda assim, Deus é bom. Deus é bom a todo tempo. Deus é bom. Deus é bom. É reconhecer literalmente aquilo que Deus é. A grande dificuldade é que nós começamos a reconhecer a nossa força. Nós queremos encontrar em nós uma força. Queremos, através da nossa capacidade, da nossa inteligência, dos nossos planos, dos nossos projetos, sei lá do que, encontrar uma saída para os nossos problemas. Se o problema, como eu dei o exemplo agora há pouco, é financeiro, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar mais, vamos arranjar outro emprego, vamos buscar outro emprego, vamos fazer isso, vamos vender aquilo, vamos não sei o quê. E nós queremos encontrar na nossa força, na nossa capacidade, ou seja, uma confiança em nós mesmos, a solução para os nossos problemas, para as nossas adversidades. Quando nós reconhecemos como Deus sendo bom, nós abrimos mão de olhar para nós mesmos. Ou seja, nós deixamos de ter a confiança no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência. Quantas vezes nós não nos consideramos bons para as coisas, merecedores das bênçãos ou das graças de Deus, merecedor que Deus faça, merecedor que Deus fale. Por que será que Deus não fala? Por que será que Deus não faz? Eu não fiz nada de errado. Quantas vezes não queremos considerar diante da presença de Deus que nós temos alguma bondade, que nós somos bons? Jesus diz lá em Mateus que existe um só que é bom, que é o Pai. Nós não temos uma essência, ou não somos de uma essência boa. Eu e você, nós produzimos o pecado. O texto profético diz que em pecado nós nascemos. Ou seja, o que nós temos como essência, o que nós produzimos, é o pecado. Não existe uma bondade em nós. Nenhuma das nossas atividades, ou nenhuma das nossas forças, ou nada da nossa capacidade pode nos livrar do pecado. Nós não temos tal poder, tal capacidade. Se nós tivéssemos, não seria necessário que Cristo morresse pela minha vida e pela sua vida na cruz. Que Jesus fizesse uma diferença de nos transformar, de nos salvar pela graça na cruz. Deus é bom. Pare de acreditar. Eu e você precisamos parar de acreditar que somos bons, que somos suficientes, que conseguiremos nos livrar dos nossos problemas, que conseguiríamos sanar as nossas dívidas, as nossas dificuldades. Eu e você precisamos olhar para o Senhor e encontrar exatamente no Senhor o cuidado necessário para que os nossos problemas sejam resolvidos, não na nossa própria força, não na nossa própria capacidade. Essa é a segunda coisa, perceber que Deus é bom e que eu e você não somos, ou talvez nada, bons na nossa vida. Mas Deus é bom. E a terceira coisa é que o choro não é duradouro. O choro, ele não é permanente. Ele é uma circunstância temporária. Nenhuma angústia é interminável. Por mais que eu e você possamos não ver a solução, por mais que as lágrimas tampem a nossa visão de tal maneira que não deixa com que a gente veja com esperança o dia de amanhã, por mais que as lágrimas hoje sejam dificuldades para a gente enxergar a diferença ou mudança, ainda assim, essas lágrimas são temporárias. Elas não são permanentes. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade, nenhum problema foi decretado a ser permanente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que toda lágrima, todo choro seria enxugado dos nossos olhos. Nada é permanente. Por mais que durante uma noite nós possamos chorar, durante a manhã, a alegria, ela vem. Nenhuma lágrima, ela é permanente sobre a nossa vida. Isso é o que diz
o Salmo 30, versículo 5. Eu e você precisamos olhar para o Senhor como sendo a nossa esperança. Pode não ser tão fácil olhar ao nosso redor e ver as nossas dificuldades. Sejam as dificuldades que nós passamos na nossa casa, as dificuldades que nós enfrentamos na igreja, as dificuldades que eu tenho no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, a dificuldade da perspectiva de como que vai ser o próximo ano. A gente está encerrando, inicia-se um novo ano. Como que vai ser o próximo ano diante dessa circunstância, diante desse problema, diante dessa adversidade? Talvez o nosso foco hoje, talvez os nossos olhos hoje estejam presos exatamente à dificuldade presente desse momento. E nós temos a dificuldade de conseguir olhar para o próximo ano, de olhar para o próximo período e ver que Deus pode fazer diferente. Talvez o choro que eu e você temos agora nos impeça de saber que pode e deve existir uma esperança. Eu queria fazer um chamado para você nesse instante, nesse dia. A primeira coisa é reconhecer. Por que será que eu estou nessa circunstância? Por que será que eu estou vivendo exatamente esse momento? Qual que é a minha responsabilidade diante desse momento que eu tenho? Normalmente, nós nos esquivamos ou gostamos de nos esquivar das responsabilidades que nós temos. Mas eu quero fazer exatamente esse chamado para nós. Essa reflexão de falar qual é a responsabilidade que nós temos diante dessa circunstância. Qual a responsabilidade de estar vivendo esse problema? Qual é a minha responsabilidade dentro da minha casa, com os meus filhos ou com o meu filho nesse instante? Qual é a responsabilidade que eu tenho nesse emprego, no trabalho? Qual é a responsabilidade que eu tenho na igreja? Qual é a responsabilidade diante dessa circunstância? O que levou a isso? O que eu fiz, talvez, para que esse momento acontecesse? Para que esse problema viesse sobre mim? Pode ser que você e eu não tenhamos feito nada e simplesmente seja uma circunstância da vida. Mas o desafio aqui não é encontrar uma resposta negativa. É exatamente fazer uma reflexão verdadeira, honesta, daquilo que nós somos. Nós temos as nossas carências, os nossos problemas. E muitas vezes, por conta da nossa carência, dos nossos pecados, dos nossos problemas, nós escolhemos e tomamos decisões erradas. E as decisões erradas nos causam, nos trazem, permitem com que circunstâncias ruins nos aconteçam, com que consequências dessas decisões erradas sobrevenham sobre nós. Isso pode, e é um fato, é uma realidade. Por isso, o chamado que eu e você temos exatamente nesse dia é pensando como um ano se encerrando, mas pensando qual é a responsabilidade diante disso? Qual é a minha parte diante disso? O que será que eu poderia viver, fazer diferente? Ou o que eu fiz que me causou isso? Qual é a minha responsabilidade? Não é porque a gente encontra uma responsabilidade, não é porque a gente sabe exatamente as escolhas erradas e por conta disso as consequências que nós assumimos, que agora a gente vai falar, opa, agora eu já sei o que eu faço. Agora eu já tenho um plano, um projeto fechadinho e eu sei a decisão que eu tenho que tomar. Agora eu sei já para o caminho que eu vou. Não! A reflexão aqui não é para que a gente, em nós mesmos, encontremos uma força, uma decisão, uma ideia mirabolante para tomar a decisão correta. Não! Mas é para que a gente pare e fale, Deus, eu preciso da tua graça. Realmente, tudo que eu faço, ou tudo que eu tenho feito tem falhado, eu preciso do teu cuidado. Deus, me ajuda, Senhor. Não consigo. As escolhas que eu tenho tomado, as iniciativas que eu tenho tido, não têm dado certo. Eu preciso do teu cuidado, Senhor. Não sou bom. Já percebi, Deus, que eu não sou bom. Não consigo, Deus. Já percebi que eu não consigo. Deus, não sou capaz, mas o Senhor é. Que realmente seja isso no nosso coração nesse instante. A esperança, ela vai brotar exatamente desse reconhecimento daquilo que nós somos, o reconhecimento daquilo que Deus é e saber que essa lágrima, essa dificuldade, esse tempo que nós passamos agora é passageiro,
é passageiro. E o Senhor há de enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Por mais que o choro possa durar uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Por mais que a gente possa estar semeando, andando e chorando nesse instante, certamente nós voltaremos com alegria, colhendo os nossos feixes. A esperança não está no fato de que as coisas estão dando certo. A esperança não está no fato de que eu estou vendo uma solução. A esperança é uma luta exatamente contra aquilo que não está dando certo, contra aquilo que os meus olhos não estão vendo. A esperança é fé, certeza, confiança de que Deus fará. Que Deus faça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, clamamos na Tua presença e diante de Ti. Diante das nossas falhas, ó Pai, abrimos o nosso coração e reconhecemos nesse instante as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas carências, Deus. Percebemos que muitas decisões que nós tomamos nos levam literalmente a um caminho de exílio, Senhor. A uma vida distante da Tua presença, mas nós não queremos permanecer assim. Encerramos, ó Pai, um ano, um período, um momento, mas nós não queremos continuar, Pai, distantes de Ti. Pelo contrário, nós queremos retornar ao Senhor. Se existe algum pecado em nós, se existe algum caminho mal em nós, sonda o nosso coração e nos mostra, porque não queremos permanecer da mesma maneira, mas queremos ter, ó Pai, decisões de mudança, decisões de uma vida completamente diferente, Deus. Queremos olhar para o Senhor como aquele que nos fortalece, como aquele que nos sustenta, como aquele que nos guarda, como aquele que tem a boa resposta, a direção correta. Nós queremos olhar para o Senhor, ó Deus, como o Senhor das nossas vidas, autor e consumador, ó, para aquilo que somos, como aquele que tem e sabe o melhor caminho para nós. Pai, em nome de Jesus, por mais que choremos nesse instante, por mais que tenhamos circunstâncias que a gente não sabe a resposta, por mais que os problemas muitas vezes queiram nos afligir, nos pressionar, nós queremos elevar os nossos olhos e olhar para o Senhor e saber que o Senhor é e o Senhor pode, ó Pai. Nos ajude, nos sustente, nos levante, enxugue, Senhor, dos olhos de cada um que nos ouve nesse instante, toda lágrima, Pai, e que possamos confiar totalmente e inteiramente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde, sustente, cuide da sua vida e da sua casa. Que o Senhor realmente esteja abençoando esse fim de ano. Que o Senhor prospere aquilo que você é e aquilo que você tem vivido. Um abraço e que Deus esteja abençoando a sua comunhão nesse fim de ano com a sua família. Eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Porque eu acredito nisso, eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também.
Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços. Eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também.